Oi, Fernando. Lá. Olá, boa noite. Deus. Consegui. Deu certo. Quando é que a gente vai conseguir se ver novamente para fazer isso olho no olho, hein? Ah, eu tô com a saudade que só vendo, viu? É Aliás, difícil. essa semana eu estava ouvindo uma música e eu até pedi para vocês colocarem porque ela me inspira muito nesse momento. Dá para a E gente ouvir ou vocês querem que eu cante? vamos, Espera um vamos pouquinho, ouvir. Só Fernando. Pessoal, como que está o áudio aí? Sejam bem-vindos antes, né? Eu sou o Marcelo, só a Carla, o Fernando Adas, da Fine Marketing. hoje a gente está fazendo a live um pouquinho diferente. Hoje o Fernando, que é o anfitrião aqui, está convidando a gente. Que chique. E a gente vai ouvir uma música que ele pediu para a gente ouvir e prestar um pouquinho de atenção na letra que a gente vai conversar sobre essa música também. Odiando você, seus olhos que me deixam morrer tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia à noite dos batidão, onde a gente ficava, onde a gente se amava, em solidão. Hoje eu saio, noite vazia, na boemia, na rotina dos dias, que apesar dos pesares, nasce você. Por falar em paixão, em razão, você vem me aparecer nesses mesmos lugares, na noite nos mares, onde anda você. Muito bom. Deu para ouvir? Acho que era Sim. melhor eu cantar, né? Querem que eu cante? Gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Marcelo e Carla, obrigado pelo convite. Pessoal que parou para assistir também, obrigado pelo apoio de sempre. E quando o pessoal da MCG me convidou para participar aqui do bate-papo com vocês, eu fiquei pensando num tema que pudesse ser relevante nesse momento, né? O que está na cabeça das pessoas nesse momento? Quem me conhece sabe que eu já atuo há muitos anos com relacionamento de clientes, com pesquisa de mercado, com ações de comunicação dirigida. E quando se fala disso, a gente fala muito de vínculo, né? E é algo que nesse momento está difícil, né? Os vínculos estão difíceis. E aí uma palavra que veio à minha cabeça, muito em função dessa música, foi saudade. Essa música do Vinícius de Moraes, né? E por falar em saudade, onde anda você? Cada vez, eu vejo isso todo dia, as pessoas com saudade e as pessoas querendo saber como é que estão as coisas, como é que está você, né? Então eu achei que poderia ser um tema relevante para nós. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Sim, Aqui está pessoal, ok. coloca um joinha aí se vocês estão ouvindo bem, por favor. Só pra gente ter certeza do áudio. Pra gente tá perfeito, Fê. Tá bom. O Rubem Alves é um educador brasileiro, acho que todo mundo conhece, tem uma frase bárbara sobre saudade que fala o seguinte: saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. Então, quando a gente fala de saudade, a gente de alguma maneira fala do que tinha, do que era, do que queria e por que não volta, né? Então, a saudade nos motiva muito a esse resgate. Eu acho que nesse momento está todo mundo com muita saudade de muita coisa. Então, eu queria discutir um pouco hoje com vocês essa questão da saudade e o que a gente pode fazer com ela de maneira produtiva.
A música do Vinícius é perfeita para a gente, porque ela coloca muito isso. E por falar em saudade, onde anda você? Quando a gente vai para as empresas, quando a gente fala do ambiente corporativo, perguntar onde anda você é fundamental. Eu estou falando basicamente de criar e manter vínculos com os seus clientes. Perguntar por onde anda você é um trabalho de pesquisa, é um esforço de pesquisa que deveria acontecer com frequência. Ou seja, eu percebo que no Brasil, quando a gente fala de pesquisa, a gente fala, sobretudo, de pesquisa que eu gosto de chamar de socorrista. O que é uma pesquisa socorrista? As vendas caíram, vamos fazer pesquisa. O cliente foi embora, vamos fazer pesquisa. A gente não está conseguindo fazer com que as coisas aconteçam, vamos fazer pesquisa. Então, a pesquisa em geral no Brasil é feita para apagar incêndio. Eu gostaria de dividir com vocês um olhar em que a pesquisa pudesse ser feita de maneira preventiva, que pudesse ser feita de um jeito que fosse vinculado a uma ação de relacionamento. A própria música fala de uma postura socorrista, né? Como ele está com saudade, agora que ele está com saudade, ele lembra de perguntar por onde anda você. Nas empresas, a gente sabe que existem algumas possibilidades de pesquisa, né? Existem algumas possibilidades da gente fazer um relacionamento e, de alguma maneira, conseguir este vínculo para que a gente possa observar o cliente quando ele está conosco, mas também quando ele não está conosco, quando ele se foi ou quando ele ainda não chegou. Então, a ideia aqui é poder falar um pouquinho com vocês que práticas de pesquisa são essas capazes de nos alinhar com os nossos clientes. Toda vez que se fala de pesquisa, se fala daquele favor, nossa, eu tenho que fazer uma pesquisa, né? Pesquisa tem muito a ver com a questão de ser um projeto caro, de ser um projeto demorado e de ser um projeto que muito frequentemente acaba não sendo totalmente utilizado, né? Minha carreira profissional toda foi dedicada à pesquisa, eu já faço pesquisa há quase 30 anos e sempre senti muito essa dificuldade. As pessoas elas investiam muito no produto, elas investiam muito no lançamento, mas a pesquisa muitas vezes ficava subestimada. Depois que as mídias digitais se desenvolveram, depois que o CRM se desenvolveu, a gente começou a ter muitas referências para conseguir informações de pesquisa no próprio ambiente da empresa. Hoje em dia, quando a gente fala de fazer pesquisa, tem muito mais a ver com ter uma escuta do que propriamente uma fala, né? As pesquisas mais eficazes hoje estão muito ligadas à abertura que a empresa dá para que o cliente normalmente apareça e se coloque, do que propriamente aquela pesquisa mais tradicional, na qual eu pergunto as coisas para você, e você pode ou não falar a verdade para mim. O Ney Matogrosso tem uma música, aliás, uma música do tempo ainda dos secos e molhados. Pronto, contei minha idade. O nome da música é Fala. E a primeira frase dessa música diz assim: eu não sei dizer nada por dizer, por isso eu escuto. Eu acho isso fantástico. Quando a gente não sabe o que dizer, escute. E é importante que as empresas desenvolvam a escuta natural, a escuta aberta, a escuta sem grandes planejamentos, a escuta ligada à possibilidade que qualquer cliente tem de chegar e contar para você o que ele está achando. Eu digo isso há muitos anos para os meus clientes e todo mundo adora. Adora, ai que lindo esse discurso. Nós queremos ter escuta, nós queremos abrir as janelas, mas vejo muito pouca gente fazendo isso
com alguma eficácia. O que é ter uma escuta, pessoal? O que seria ter uma escuta sobre o cliente? Queria primeiro, por exemplo, ter a possibilidade de que ele ligasse para você e alguém atendesse. Vamos combinar que nem sempre isso é fácil. Acontece. Vamos ter a possibilidade de mandar um e-mail e ter esse e-mail respondido em até X tempo. Responder um WhatsApp. Eu vejo as empresas muito frequentemente abrindo essas portas de relacionamento, mas às vezes não se preparando para dar conta do sol que entra lá de fora, né? As pessoas querem tomar o sol do mercado, mas muito frequentemente não se protegem com filtro e não se preparam para receber essas informações do sol e poder transformá-las efetivamente em devolutivas. Então, a gente muito frequentemente analisa nas empresas que canais ela tem, ou seja, o telefone é um telefone visto, é um telefone percebido, a tua empresa já tem canais alternativos. Eu digo telefone porque a Fine, a empresa onde eu trabalho, atua muito com comunicação por telefone, né? Nós somos uma empresa que desenvolve projetos de comunicação, em geral, por telefone. O telefone hoje já é visto um pouco como uma ferramenta vintage, né? Aquela coisa clássica, mas... então, o telefone hoje já se desdobrou para o SMS, para um chatbox, como o WhatsApp, enfim, outras ferramentas que permitem esse contato dirigido, esse contato one-to-one, e que, consequentemente, pedem uma devolutiva rápida. Então, a primeira sugestão, a primeira recomendação que a gente sempre dá é que as empresas listem esses canais, essas janelas, que janelas essa empresa tem com o mercado, e se essas janelas estão abertas e estão receptivas para receber a informação e devolver a informação. A gente na Fine faz muitas ações de apoio a campanhas digitais que as empresas desenvolvem. Então, essas empresas elas vão para as mídias digitais com uma oferta e esperam o retorno. E, muito frequentemente, a gente percebe uma dificuldade nessa devolutiva. Então, voltando à questão da saudade e da pergunta por onde anda você, primeira coisa, é importante então que as pessoas se preparem, que as empresas se preparem para ter esses canais de comunicação, que são cada vez mais digitais também, né? Eu percebo que a empresa entra num dilema aí entre ser digital e ampla ou ser analógica, ou talvez menos robótica e mais personalizada, né? Então, também é uma decisão importante para as empresas. Porque também tem isso. A gente percebe empresas que migraram rapidamente para o atendimento digital e perderam um pouco aquela personalidade, né? Aquele perfil de saber o nome, de ter uma ligação, de ser atendido por alguém. E o cliente ele tem essa necessidade, né, Fê, de se sentir especial, de saber que você sabe o nome dele, né? Acho que tem, todo ser humano acho que tem essa necessidade, né, de se sentir especial. Eu sinto assim, Carla, eu vejo que assim, a geração mais jovem, a geração dos 30 até os 30 anos, é uma geração que gosta muito de privacidade. Ela não gosta de ser percebida pelo nome. Eu sinto que é uma geração mais escondida, né? Uma geração que não gosta de receber contato, uma geração que tem ela a decisão entre ligar ou não. Então, eu percebo que existe uma geração que já tem alguma alergia, ou já é um pouco mais refratária a esse atendimento mais pessoal. O que não significa que no momento de ajuda, ela não possa e não queira ligar. Mas quando a gente fala, sobretudo, no mercado corporativo, eu entendo que seja um segmento, e mercado corporativo é o B2B, né? São empresas atendendo empresas.
Nesse caso, a voz e o atendimento mais pessoal é sempre muito fundamental. Bom, isso que você disse também vai muito de encontro, né? E muitas empresas não fazem isso. É conhecer o caminho do cliente pela empresa, né? Da onde ele veio, como foi a convivência dele enquanto ele era cliente, depois que a venda virou um pós-venda, como foi esse pós-venda, né? E aí o que acontece? O cliente sumiu. Aí a empresa começa a ir atrás para saber, opa, Por que que ele por onde ele saiu? veio? Como que ele veio? Como ele conheceu? Ah, ele consumiu? Ele teve uma boa experiência, não teve? Por que ele não voltou? Isso é fundamental. E isso me parece tão fácil de ser feito, né? Me parece tão fácil. Existe ainda no Brasil uma cultura empresarial muito aquisitiva, né? Quando a gente conversa com as empresas para começar um desenho de campanha, em geral, essas empresas estão preocupadas em conquistar clientes. Elas querem a tua ajuda para conquistar clientes. E aí eu pergunto, mas e como é que estão os seus clientes atuais? Não, meus clientes atuais estão ótimos. Eu não preciso de nada nesse sentido. E aí quando você fala, por exemplo, mas vamos então desenhar uma campanha de recomendações, ao invés de comprar um banco de dados zero, frio, que não te conhece, vamos enriquecer o seu banco de clientes atual e pedir para que essas empresas recomendem você para outros. Aí começa o show de horrores. Porque aqueles clientes legais que não precisavam ser cuidados estão num banco de dados que muitas vezes está desatualizado. E quando está atualizado e a gente liga, o cliente Não sabe nem quem é. não lembra da empresa que está ligando. Fala, cara, mas eu sou o cliente dessa empresa, você está lembrando? Então, a gente sempre recomenda que os trabalhos de pesquisa, os trabalhos de sondagem, os trabalhos de avaliação da satisfação sejam feitos pelo banco de dados que você já tem, pelos seus clientes. São esses clientes que podem te recomendar e te indicar novos clientes. Então, isso é sempre muito importante. E o Marcelo também comentou algo interessante, que são os clientes que foram embora. Muito frequentemente, existe uma dificuldade grande das empresas em perceber e contatar em clientes que foram embora. Eu não sei, uma relação de... Não sei, é engraçado isso. E a gente tem um projeto, a gente desenvolve um projeto e eu adoro falar que é um projeto de acordar os clientes. É um projeto que a gente chama de dormentes. Quem são seus clientes dormentes? Quem são os clientes que não compram de você há 6 meses? E por que será que o cara não compra? Né? Será que o cara morreu? Será que o cara perdeu o emprego? Será que o cara brigou com você? Então, esse trabalho de pesquisa, esse resgate de dormentes também é fundamental para que a gente faça uma boa operação com quem ainda está na casa e possa também trazer para dentro da casa aqueles novos clientes com uma abordagem mais relevante e mais dirigida. Então, a pesquisa ela é fundamental para que a gente crie esses elementos para desenhar a sua oferta, né? Dessa maneira. Ô, Fê, e em casos, por exemplo, eu tenho os canais, como você falou, tem os canais, tem os telefones, tem o WhatsApp, eu tenho o site, tenho e-mail, até respondo dentro de um tempo bom, mas o cliente não interage muito. Como é que eu posso estimular essa interação do cliente também? Não que ele não compre. Como, por exemplo, no caso nosso que é mais B2B, você falar com as empresas e você tem os clientes que são aqueles clientes que já estão com a gente há anos. Mas se você quer saber como é que você chega no cliente e fala, e aí, tá bom o negócio ou não tá? Como é que eu posso abordar de uma forma que não seja muito invasiva, mas que eu consiga as informações até para saber o que eu posso melhorar, como eu posso fazer, esse tipo de pesquisa na minha tabela de clientes mesmo. Você sabe, Carmen, que é engraçado essa sua pergunta nos resgata uma ideia do ciclo de relacionamento com o cliente, né? Muito frequentemente, a gente tem clientes na casa
E aí você pergunta assim, esse cliente é legal? Nossa, esse cliente é ótimo. Esse cliente já está conosco há 8 anos. E aí você pergunta assim, por que ele é legal para você? Aí ele paga em dia, ele nunca cansou, ele compra bem. Você só fala de números. O cara é um número, é um cifrão para você. E um bom cliente para você é um cara que compra muito. E a gente sabe que no olhar de relacionamento, o bom cliente, ele está ligado, ok, aquele que compra muito, mas também, por exemplo, ao cliente que tem uma frequência de compra, ao cliente que tem uma recência de compra, ao cliente que é um influenciador. E eu percebo pouca atenção das empresas nesses outros aspectos. Por exemplo, se eu perguntar para você a data em que os seus clientes começaram a comprar de você. Isso eu tenho. Esse eu tenho. Esse eu fiz a lição de casa. A gente pode falar de cabeça. Senhor Fernando Adas, se não me engano, foi em 2002. A gente tem alguns clientes, a gente sabe porque tem poucos clientes, né? A nossa quantidade de clientes, mas quem trabalha com vendas tem que ter um controle nisso no banco de dados, né? Mas o cliente se sente valorizado quando um dado desse chega para eles. Eu sinto, como você, como outros clientes, né? Nós temos alguns clientes nossos conectados aí agora. A gente tem muitos clientes que têm mais de 10 anos com a gente. E quando a gente fala, quando eu chego e falo para eles, o nosso contrato começou um ano tal, já tem tantos anos que nós já atendemos. Eu vejo que ele olha e fala, nossa, o próprio Flávio, o Flávio da Trimarketing, né? O Flávio, quando eu contei para ele que ele foi o primeiro contrato da MCG, ele até hoje ele fala para todo mundo, não, eu sou o primeiro contrato dele, entendeu? E isso já tem 15 anos, né? E eu vejo que eles gostam dessa informação, eu vejo que eles gostam de ser lembrados, né? Não, que nem você falou, tratar simplesmente como uma cifra. Uma cifra. Não é assim, né? Tem que ter relacionamento. Eu acho que tem um especial para o cliente, né? Então, a gente não costuma usar cliente, a gente costuma usar como parceiro. Fala que nós temos parceiros. Porque eu acho que um sempre ajuda o outro. Um ajuda com dinheiro, o outro ajuda com trabalho, ajuda com conhecimento. É sempre uma troca. Eu acho que não é uma... Como eu falo, nós não somos prestadores de serviço. A gente não só presta serviço. Eu acho que é uma troca de conhecimento, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Como você falou, a gente tem 2 orelhas e uma boca. Um chefe meu falou isso uma vez. Tem 2 orelhas e uma boca. Então a gente tem que ouvir mais e falar menos, né? Outro exemplo de cliente. Senhor Thomas Roth, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. E eu sei quando nós começamos com você também. Já foi desde 2007. E daí esses clientes, como é que a gente consegue ter, como falaram que não ser chato, mas você também conseguir a informação dele, do que você é bom e o que você é ruim, né? Voltando a essa questão, então, o entendimento que a gente faz às vezes sobre eu gosto, eu conheço o meu cliente, é um entendimento financeiro. Você não sabe se o cara é judeu e não trabalha sexta-feira, é corintiano e o time perdeu e você não vai ligar para ele naquele dia, ficou viúvo há um mês e talvez esteja com pouca receptividade para falar. O que eu estou querendo dizer, Carla, é que é importante avançar nessa intimidade comportamental. Ou seja, a princípio, saber se o cara prefere uma ligação ou um e-mail. Você quer uma ligação, um e-mail, um WhatsApp, enfim, que maneiras você quer que a gente ligue, né? Eu acho que isso é meio pré-requisito, né? Meio bom senso. Segundo, entender a evolução desse cliente com vocês, não só pela questão financeira, mas também por todo o desenvolvimento de produto, o que ele compra de vocês, ele continua na frequência de compra. Então, assim, o banco de dados ele precisa ser rico em informação para que você consiga ter uma relevância nessa abordagem. Outra coisa importante, isso é interessante, a gente só liga quando precisa. A gente só liga quando está com saudade. E por falar em saudade, onde anda você? Bom, o problema é seu. Você que está com a saudade e eu tenho que falar onde eu estou.
por que você não me liga quando não está com saudade? Então, assim, pintou aquela saudade, você começa a perguntar. Né? Eu acho muito engraçado. Gerente de banco é assim. Gerente de banco, aliás, essa semana é a semana dos gerentes de banco. A última semana do mês, né? Para bater meta. Estou ligando para saber como é que o senhor está, estou com saudade. Então, é uma relação oportunista, né? Então, a minha sugestão é que a relação não seja oportunista. É difícil, dá uma vontade de ligar para tirar pedido, mas a ideia é essa. A ideia é que a gente possa ter a atitude de, voltando ao que a gente falou agora há pouco, uma atitude proativa e preventiva, e não socorrista. E além da atitude, informações que permitam a você chamar o cara pelo nome, porque por incrível que pareça, tem gente comprando há anos de uma empresa e a empresa não sabe direito o nome do cara. Nossa. Não sabe se Darcy é seu Darcy ou é dona Darcy. Então, tem umas coisas meio assim que perturbam, né? Até porque, em geral, esse banco de dados fica na mão da área comercial. Né? Não existe um casamento muito tranquilo entre área comercial e marketing. Internamente nas empresas, a área que melhor tem banco de dados é o financeiro. O financeiro tem um banco de dados porque ele emite a nota, porque ele liga para cobrar. Então, assim, eu gosto de dizer que essa relação entre a empresa e o seu cliente são relações de dor. Por que são relações de dor? Porque se você atrasa um dia o pagamento, 4 pessoas te ligam. Agora, se você paga um dia antes, ninguém te liga. Agradecendo, né? Não é uma relação de coração, não é uma relação de amor, é uma relação de oportunismo. Eu acho que temos que prestar atenção nisso. Mas umas coisas que eu gosto, por exemplo, que acontece comigo, como pessoa física, e que eu gosto disso, por exemplo, é o relacionamento da Toyota, que me atende. Eles marcam, eles fizeram um mapeamento mais ou menos de quanto tempo dá para... Eu faço uns 10 mil quilômetros para fazer manutenção, eles me ligam sempre para ver, acompanham a quilometragem do carro. É claro, é oportunista, eles vão vender o serviço deles. Mas assim, de certa forma, eu não preciso nem me preocupar com isso, porque eu sei que eles vão me ligar, eu sei que a gente vai decidir, vai marcar o dia, eu vou levar lá, tá tudo certo. Eu gosto disso, porque é uma coisa a menos para se preocupar. Que eu sei que eles vão me ligar e eles batem certinho, mais ou menos, com a data. Agora, por exemplo, recentemente eles me ligaram, mas não bateu muito bem a quilometragem por causa que o carro não está andando nesses dias, né? Faz 60 dias que o carro está parado, eu estou usando para ir a algumas empresas, mas não tanto como usava antes. Então, não está tanto assim. Mas eles já ligaram, já confirmaram a quilometragem, perguntaram mais ou menos quanto tempo. Vai levar tanto tempo. Então, já sabem que eu preciso de serviço, sabem que eu utilizo, que eles ligaram, eu já marquei, já agendei várias vezes dessa forma. E eles continuam fazendo. Então, é uma atenção boa, que é bom para os dois lados. É bom para mim, é cômodo, e para eles também. E é um cuidado, né? E a área automobilística é um case típico para essa ação. Né? A gente sabe que, normalmente, o atendimento em concessionárias, a concessionária tem uma dificuldade em fazer o pós-venda, né? A gente passou da revisão, o neguinho vai embora, né? Então, existem montadoras e concessionárias fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido, né? E preventivo, ou seja, ligando, sabendo se você está com o carro, se você está feliz, te contando novidades, né? Muito frequentemente, o cliente sabe a novidade depois de quem não é cliente. Né? Você acaba sendo informado pela publicidade sobre algo que tem a ver com você, você já é cliente. Então, a gente faz alguns projetos que a gente chama de pré-show. O que é o pré-show? Antes de começar a promoção, a gente liga para o banco de dados de cliente e diz, olha, parece essa semana, porque a promoção vai ser só para você. A semana que vem vai para a mídia de massa. Aí abre para todo mundo. Então, são ações assim que dão esse cuidado
para que você saiba por onde anda o seu cliente, né? E não saia por aí feito um doido catando ele para bater meta do mês. Sim. Existe uma frase do Mário Quintana, que eu adoro. Ele diz assim: há noites em que eu não posso dormir de remorso por tudo o que eu deixei de cometer. Eu adoro a frase, porque ela nos leva muito em cima dessa coisa de o que eu posso fazer que eu ainda não fiz. Sabe? As empresas, em geral, estão muito ligadas a desconto, né? Vamos dar desconto, vamos baixar preço. Preço não é relacionamento. Preço é casamento por conveniência. Qualquer casamento que ocorra por preço é um casamento que não está fadado ao curto prazo. Enquanto tem dinheiro, enquanto tem desconto, ok. Acabou, vai embora. Então, aproveita a oportunidade que o teu cliente está com você e entenda ele, eu gosto de dizer, da cintura para cima. Sabe? O que é uma relação da cintura para cima? É uma relação que sai um pouco do bolso e vai um pouco mais para a questão de atendimento, para a questão de perfil comportamental. Você falou que sabe a data de aquisição dos seus clientes, né? Você sabe o time dos seus clientes? Não entendi? O time? A maioria. A maioria. Sim, viu? A maioria. Eles não escondem, né? A gente sempre discute, né? E todos sabem que eu sou palmeirense e eles ficam zoando, mas a maioria sim. Isso a gente teve até a Leila que falou aqui. Ó. O cliente adora quando citamos algo que ele aprecia, como o time de futebol que ele torce. É isso que eu fazia com o CRM. Até a Leila falou disso. É que alguns abrem, outros não, né? Então, quem vai abrindo, a gente vai pegando e vai conhecendo por bastante tempo, né? Vai pegando os times dele. E é isso que eu te falei sobre a pesquisa de fora para dentro. A pesquisa mais moderna, a pesquisa mais eficaz hoje, é uma pesquisa que vem espontaneamente do seu cliente, pelas janelas que você vai abrir. É meio tonto eu ligar para um cliente, eu estou ligando para saber qual é o seu esporte preferido, se o senhor prefere carne ou massa. Meio tonto isso, né? Então, não se liga mais para as pessoas. A gente liga para agradecer e para reconhecer. Cara, eu estou ligando porque você está comigo há 10 anos, então eu estou te mandando um voucher para um restaurante bacana. Isso é legal. Agora, depois de 10 anos, você está me ligando para perguntar se eu gosto de carne ou peixe, é meio expulsão isso. Então, a ideia é que a gente possa abrir essas janelas e seduzir esse cliente para que ele abra o seu coração. E uma coisa que dá muito certo, isso no caso da MCG, eu não sei como as outras empresas podem fazer isso. A MCG é uma empresa que ela não fica só para atender outras empresas, não é só o B2B. E vira e mexe, eu tenho problemas, né, na casa dos donos, ou diretores, ou funcionários, ou pais, até pais dos donos, familiares, né? E a gente vai atendendo, né? Aí o conhecimento sobre a MCG vai se enraizando na família daquela pessoa, né? Então ela passa a ser conhecida em toda a família, como já conheci alguns casos que a gente passou pelos donos, aí depois foram para os parentes, para os tios, para os primos, e a empresa vai evoluindo e vai atendendo outras empresas, que a maioria, né, é difícil ter só um empreendedor numa família, né? Como é uma família de empreendedores, sempre vão ter, muitos têm empresas. Então, a gente vai começando a conhecer a família, e um vai conhecendo o outro, e naquela empresa um vai falando do outro. Assim, isso torna a parceria, o convívio mais eficiente, entendeu? Para abrir a porta, para entrar na empresa é muito mais fácil do que uma pessoa desconhecida. Porque você já é conhecido da família, você é amigo da família, sabe aquela história de você é amigo da família, então você já vai entrando mais fácil, melhor do que você ir com um cartãozinho e falar, posso fazer uma reunião para me apresentar? É muito mais difícil, porque ela não te conhece. Eu acho que no varejo tem isso também, né? De a pessoa agora vendo pela internet. Como é que você compra pela internet de uma empresa que você nunca nem ouviu falar? É estranho, né?
E vocês comentaram uma questão super importante, que é a questão da marca, né? Você falou, a MCG é recebida na empresa, a MCG é recebida pelas pessoas. A marca é o nosso sobrenome, né? Existem vários Marcelos por aí, existem várias Carlas por aí, existem vários Fernandos por aí. O nosso sobrenome é o que nos diferencia. A marca é o sobrenome da sua empresa. Então, é muito importante que neste movimento de abrir as portas e fazer relacionamento, a marca seja a porta de entrada. E é difícil, sobretudo com as pequenas empresas, né? A gente sabe que as pequenas empresas, a Fine está no mercado há 16 anos. Até hoje, as pessoas pedem o Fernando. Ah, mas o Fernando vem, eu queria falar com o Fernando. Não existe dúvida. E você também não deve ser diferente, né? A gente, eu quero exatamente por isso. Então, é importante que a gente, nesse pacote de ações de pesquisa e de relacionamento, possa sempre colocar o guarda-chuva da marca. Eu estou falando de um trabalho forte, e aí um trabalho de divulgação da marca, mas, sobretudo, de tangibilizar essa marca em benefícios concretos. É isso que faz com que a gente possa, às vezes, sair um pouquinho do preço e conseguir se firmar por outros aspectos. Se você não tiver diferencial de marca, você vai competir com preço sempre. E os seus relacionamentos vão ser muito efêmeros, muito ligados à conveniência. Então, um bom relacionamento também pressupõe uma boa percepção da sua marca. Que é aquela pesquisa bacana que a gente faz às vezes sobre, né? Olha, quando eu falo de margarina, que marca você lembra, né? Quando eu falo de manutenção de TI, que marca vem à sua cabeça, né? Então, é importante que a gente faça essas abordagens de vez em quando para saber o quanto é importante. Ou seja, quando você está bem na foto. Uhum. Grande beijo. Essa moça trabalhou comigo em 2001, na Claro, em Porto Alegre. Simpática, linda e inteligente. Um beijo, Leila. Prazer em vê-la. Obrigado por estar aqui. E pelo jeito aprendeu direitinho. Ó, ela fez um muito bem de comentário. marketing. Fez um comentário aqui, ó. Com as redes sociais ficou mais fácil de mapear os gostos dos nossos clientes e assim encontrar uma forma de maior aproximação. Isso é muito verídico. Hoje em dia a gente sabe quase tudo da vida da pessoa na internet, né? Só querer, né? É verdade. Tem muita informação, tem muito dado e nem tanta informação, né Carla? Existe um... Aí hoje eu estou citadeiro, né? Eu estudei para vir aqui, escrevi um monte de citação de autor famoso para mostrar conhecimento. Ai, que chique, vai lá. O Saramago tem uma frase que eu adoro, que diz assim: se você pode olhar, ver, e se você pode ver, repara. Então, nem tudo que a gente olha, né, a gente fala, nossa, quanta informação bacana, é transformada em visão, né? Então, é importante. E a gente sempre diz muito isso para os clientes também. Os clientes são de uma ansiedade para pesquisar tudo. Não, vamos fazer aquele questionário de 82 perguntas. É importante que a gente saiba do DNA do cara. Não. Faz menos perguntas. Menos perguntas, mais efetivas, porque essas perguntas precisam evoluir do olhar para o ver e do ver para o reparar. Na medida em que você começa a reparar nos seus clientes, e isso acontece com muito pouca informação, não precisa de muita coisa, sabe? É o detalhe, é o brinco do cliente que você percebe e fala, cara, ele gosta de joia, ele não gosta de bijuteria. Isso é um diferencial para o cara e aí começa a ganhar intimidade. Uma das coisas que eu vi isso foi com a minha mãe.
com as lojas pernambucanas, Ah. lá do litoral. Eles sabiam cativar a minha mãe. Mandavam correspondência, mandavam brinco, algumas correntinhas. Faziam almoços, lanches, né? Faziam lanches no mês do aniversário dela, e chamavam os aniversariantes. Nossa, como ela falava Você disso. sabe, você sabe que existe um dogma, né? Isso já mudou um pouco, mas ainda existe, né? Que assim, marcas mais populares não investiriam em atendimento, né? Ou seja, eu trabalhei muitos anos na Pernambucanas e também na Marisa, vocês sabem disso, né? E fui para essas empresas justamente para propor ações de relacionamento que saíssem um pouco de preço. E existe aquele dogma que diz, não, o cliente popular quer desconto. Não O é. cliente popular não quer atendimento, não quer serviços diferenciados, o que não é verdade. O que não é verdade, porque o cliente não é só bolso. E cada vez mais, né, meninos, né, nessa época de quarentena, nessa época de vacas magras, como a gente está carente, né? Eu estou falando bom dia na rua para quem eu nem conheço, e ainda da grade aqui de casa, assim, ó. Então a gente fica muito receptivo a ações de relacionamento. E o varejo mais popular dá ótimos exemplos disso, né? A Marisa fez um upgrade de marca para ser a loja da mulher, a Magazine Luiza, enfim, você tem hoje empresas na área mais popular fazendo um excelente trabalho de relacionamento. Eu tenho certeza que o seu pai gosta muito. Ô, Fê, e agora... E também tem outra. Essa é uma questão interessante, porque assim, a empresa tem 3 milhões de clientes, suponha. Você não vai fazer a mesma coisa com os 3 milhões de clientes. Né? Nós temos amigos de todas as categorias. Você tem amigo para quem você abre a geladeira em casa, você tem amigo para quem você empresta dinheiro, você tem amigo para quem chama para o churrasco domingo, você tem amigo para quem sai para bater um papo. Então, assim, existe também as categorias de clientes. Isso é importante de ser feito no trabalho, né? Porque também tem isso. A empresa descobre o relacionamento e começa a liberar um monte de coisa para todo mundo. É importante que a gente tenha esse olhar de relacionamento. Ou seja, eu tenho o topo da pirâmide para quem eu vou ligar e convidar, eu tenho a média pirâmide para quem vou fazer ações talvez digitais. Então, isso é importante de perceber. Sim. Ô, Fê, indo pro Eu outro costumo lado... dizer que não é como o Roberto Carlos, que tem 1 milhão de amigos. Bom, não tem 1 milhão de amigos. Tenha 1000 amigos e dê conta bem deles. Ah, com certeza. Ô, Fê, e se a gente for pro outro lado da saudade? Por exemplo, muita gente agora ficou desempregado, abriu seu próprio negócio e está trabalhando. Conforme vai crescendo, vai tendo seus funcionários, seus colaboradores, ele vai crescendo. E como você estava falando, né, de os clientes eles querem falar com o Fernando, querem que se o Fernando vai lá na reunião. Como é que você pode tratar isso, de a empresa crescer, você ter essa necessidade de delegar, mas os clientes quererem contato com você também? E como que você pode fazer para não deixar eles com saudade? Você fazer o seu serviço e poder crescer sem deixar a saudade também. Sem causar a saudade, né? Olha, isso tem a ver com aquilo que a gente falou sobre a marca. E a marca tem a ver com o que a gente fala de processos. Ou seja, é importante que a gente... Por exemplo, eu sou cliente da MCG e adoro o Marcelo. O Marcelo sabe disso. A Carla também é legal, mas eu gosto muito. O Marcelo vai lá na empresa, mexe nas coisas, já viu aqui o meu celular cheio dos meus aplicativos. Enfim, a gente é íntimo. É lógico que ter o Marcelo lá faz a diferença. Mas eu também gosto do Marcelo pelos protocolos que ele me oferece. Né? Então, o Marcelo ele tem um roteiro de visita, ele tem uma definição muito clara de tudo que é feito na empresa, a ponto de dar esse protocolo para a equipe dele e a equipe dele praticar esse protocolo do jeito Marcelo de ser. Então, Carla, é importante que
Primeiro é importante que você perceba por que as pessoas gostam de você. Por que as pessoas querem você. Você sabe que eu fui descobrindo isso ao longo dos anos na empresa. As pessoas gostam muito de mim porque eu sou faladeiro. Eu sou bem-humorado. As pessoas falam, ai, adoro quando você vem nos visitar porque você é boa prosa. Você sempre tem uma história engraçada, a gente dá uma risada. E por que vocês já me conhecem há algum tempo, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que isso também não cozinha o feijão, né? Então, o Rafael, que é o meu parceiro, sempre diz, Fernando, começa e eu termino. Então, então, é importante primeiro que você saiba por que as pessoas querem você, para que você possa entender se existe alguém que também faz essa mesma entrega, né? Se o cara, de repente, gosta de você porque você é simpático e conversador, vai almoçar com o cara e deixa a tua equipe trabalhar lá depois. Uhum. Então, eu vejo que é dessas duas maneiras. É criar um protocolo de por que você agrada, por que você gera essa confiança. E, segundo, multiplicar isso para a equipe. O que, aliás, é um super desafio, a gente sabe disso, né? Principalmente para quem vende serviço. Quando você vende produto, o produto está ali, né? Tangibilizado. O atendimento pode nem ter sido bom, mas você conseguiu comprar e levar para sua casa. Quando você vende serviço, isso é efêmero, isso é invisível. Então, agregar serviço, agregar valor a serviço é um grande desafio, que obviamente começa com a sua carinha bonita e com as suas conversas, mas que vai rapidamente para um protocolo de serviços, né, processos, e que é multiplicado pela tua equipe. A comunicação, ela também é super importante para alavancar isso. Muito frequentemente, por exemplo, lá na Fine, nós temos um blog, né? Toda semana eu produzo um texto e coloco no blog. As pessoas que recebem esse texto têm a sensação de que estão falando comigo, né? Muitas me respondem, aproveitam para tirar dúvidas. Então, você também cria outros canais de janelas para que elas tenham contato com você, mas sem necessariamente me mandar 2 horas em Alphaville, por exemplo. Para fazer uma visita. Entendi. Deu uma travadinha. Fernando, você está ouvindo bem a gente agora? Como é que está? Não sei se foi só para a gente. Deu uma travada, a tela piscou e voltou. Agora parece que voltou ao normal. Gente, como é que está para vocês aí? Estão ouvindo bem o Fernando? Estão nos ouvindo? Nosso tempo também está quase acabando, Fernando. Já tem poucos minutos. Só para concluir, a gente estava falando dessa parte aí que você estava falando de como saber o que é importante. Eu acho que isso daí é uma pesquisa meio informal, né? Uma pesquisa, você vai conversando, vai batendo papo, você vai descobrindo quais são os seus diferenciais. É um tipo de pesquisa também, né? Até para poder... Você sabe que o fim de ano é uma época perfeita para balanços, né? A gente sempre desenvolve ações para os clientes de fim de ano. No mínimo, atualizar um cadastro para mandar um cartão de Natal, um brinde, aquela coisa de obrigado por tudo. Então, essa ação é perfeita para uma avaliação como essa. Sabe? Ou seja, um momento em que você está grato, gratidão, também audição para saber, e aí, como é que foi? Foi bom, não foi bom? Então, há momentos e oportunidades, Carla, para que a gente possa também falar de assuntos menos confortáveis ou até mais íntimos, né? Então, e eu volto, então, àquela questão das ações de relacionamento. Não perca a oportunidade de, nas ações de relacionamento que você faz, capturar a informação. Eu vejo empresas enviando brindes carésimos para bancos de dados desatualizados, sabe? O cara compra um brinde, a gente faz algumas ações lá, às vezes, o cara fechou um pacote para o Circo do Soleil, o cara fechou uma apresentação do Circo do Soleil para os clientes dele, pô, legal, único, né? E aí você vai para o banco de dados, o banco de dados patina. Então, não perca a oportunidade de usar as ações que você faz como relacionamento e não somente promoção.
Aí essa fez toda a diferença. O nosso tempo está quase acabando, só que agora eu me lembrei de uma coisa. E qual a sua opinião, Fê, nessas empresas, principalmente empresas maiores, né, que tem esse costume de fazer isso, de falar assim, responda a pesquisa e ganhe 10%. Será que essas pesquisas são confiáveis? Ou as pessoas só respondem o que você quer ouvir só para ganhar os 10%? O que você acha? Não, é um pouco que a gente falou do bolso, né? Sabe, é tentador dar desconto. É tentador para quem dá o desconto, porque não veio nada mais relevante para ele oferecer. E é tentador para quem recebe também, porque não está fácil para ninguém, né? Muito frequentemente, quem já não ficou numa fila para ganhar um brinde, sem saber direito o que vendia a loja, né? Quem já não assinou uma revista, esse exemplo é clássico no Brasil, né? A assinatura de revista que você nunca vai ler, só pelo brinde que ele está dando. Então, é assim, Carla, é importante que a gente tenha relevância na oferta que vai dar e também cuidado no que vai perguntar. Sabe? Vai com cuidado. Eu costumo dizer que evite a síndrome das empresas taradas. O que são as empresas taradas? São aquelas empresas que ela nem te conhece, mas ela já chega e abre a blusa inteira e fala assim, eu quero você, vem aqui, vai correndo atrás de você. Ela quer saber tudo sobre a sua vida, tudo sobre a sua vida. Quando eu trabalhava na Marisa, existia um empenho muito grande da nossa parte em conhecer a cliente Marisa sobre o aspecto comportamental. Ou seja, o que ela compra lingerie, em que circunstância, o que ela espera daquilo. Tem mulheres que compram pelo aspecto corporativo, né? Tem outras pelo aspecto de sedução. Nem todas são assim estantes também. Então, são perguntas delicadas que eu não vou fazer para você quando você puser o pé na loja. Então, isso é fruto de um relacionamento. A premissa é que eu fale o nome certo teu, que eu saiba onde você mora, que eu talvez saiba o que você faz da vida para pagar as contas, se você é casada. Entenda um pouco esse modelo sociodemográfico. E a partir daí, dou uma piscadinha e você gosta, dou outra piscadinha e você gosta, dou um beijinho e você gosta, e aí vai avançando. A gente não pode ser tarado, a gente não pode ter essa ansiedade de ter 1 milhão de amigos e querer beijar todo mundo na boca. Não rola. Complicado. Porque eu acho tão estranho. Não, perfeito, gente. Nosso tempo realmente está acabando, infelizmente. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Muito obrigado, Fernando, pelo tempo, pela disposição. Para o pessoal que está aqui participando, a gente vai deixar essa live salva, vai ficar no IGTV do Fernando. Como para quem está vendo, a gente invertido, que a gente está na parte de baixo, que a gente teve um problema com a imagem, a gente não conseguia entrar com o Fernando normal, então a gente inverteu ele que convidou a gente hoje. Vai ficar no IGTV dele e vai ficar no nosso também. A gente vai dar um jeito de colocar, tá bom? Uma boa noite, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite e até a próxima. Obrigada, Fê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.